A graça e a paz, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que nos amou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Convido os irmãos a abrirem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Então, nesse capítulo, na divisão que foi feita, Paulo, nesse capítulo, trata de dois assuntos. O segundo assunto tratado aqui neste capítulo é com relação à ceia do Senhor. Paulo, então, levando instrução aos irmãos ali em Corinto com respeito à ceia do Senhor, em virtude também do comportamento deles, né? Nós sabemos tanto o comportamento como comunidade, mas também o comportamento deles especificamente com respeito à celebração, ao momento em que era feita a ceia do Senhor. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 26, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Então Paulo escreve que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, não sei quanto aos irmãos, mas quando lemos esse texto, pode ser que ao lermos essa advertência que o Senhor nos faz através de Paulo, de nós comermos o pão, de nós bebermos o cálice do Senhor indignamente, também essa instrução de nós nos examinarmos ao comermos o pão e bebermos do cálice, pode ser que isso nos leva a fazermos um autoexame, no sentido de checarmos como tem sido a nossa vida diante do Senhor, se temos tido uma vida de pecado ou se nós temos cumprido as nossas tarefas como um bom religioso, se temos lido a Bíblia, se temos tido o nosso devocional com o Senhor, se a nossa vida tem sido uma vida de oração, se nós estamos em comunhão com os irmãos. E claro, irmãos, todos esses pontos são necessários, todos esses pontos eles podem ser sinais de uma fé saudável, de uma vida cristã saudável, mas quando nós entendemos o contexto ali dos irmãos em Corinto, e quando também entendemos o contexto e vemos todo o texto aqui no capítulo 11, quando Paulo fala sobre e faz essa advertência de participarmos da ceia do Senhor indignamente, quando vamos ali na palavra no original, irmãos, de maneira alguma, Paulo está falando aqui de nós comermos e bebermos do cálice merecidamente ou imerecidamente. Quando Paulo então nos instrui a nós nos examinarmos a nós mesmos, aqui ele não está colocando num sentido de nós vermos como foi a nossa semana e se nós cometemos pecado diante do Senhor. Isso sim deve ser feito, não no momento da ceia apenas, isso sim deve ser feito diariamente, antes de nós nos reclinarmos a nossa cabeça, antes de dormirmos, deveríamos fazer esse exercício de como tem sido, ou de como foi o nosso dia diante do Senhor. Mas, quando a gente vê aqui a questão do indignamente, o próprio capítulo 29 vai falar que, nesse exame, então, aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Então, com certeza, o indignamente, ele está ligado a alguém que participa desse momento, alguém que participa desses elementos sem discernir o corpo. Fazendo assim, ele está participando de uma maneira indigna, que talvez pode ser colocado de maneira mais clara, que ele está participando de uma maneira inadequada. Aqui está relacionado mais a um comportamento durante o momento da ceia,
do que a como tem sido a nossa vida diante do Senhor. Porque, irmãos, nós também precisamos ser sinceros, que se fizermos esse exame, esse autoexame, para ver se nós somos encontrados merecedores ou não de participarmos desse momento, quem de nós vai levantar a mão e vai falar, eu mereço, eu posso participar desse momento? Eu fiz um checklist aqui da minha vida, eu fiz um checklist aqui da minha semana, eu fiz um checklist aqui do meu mês, e eu posso participar, eu sou merecedor. Algum de nós teria a ousadia de ter esse comportamento? Mas, irmãos, infelizmente, e aí eu não sei se é a experiência dos irmãos, acredito que por causa da nossa natureza humana, nós temos a tendência de, quando nos colocamos diante desses elementos e quando fazemos esse exercício, de lembrarmos da morte do Senhor, de anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha, nós oramos ao Senhor e tentamos ver. Hoje eu estou com a consciência um pouco mais pesada, porque a minha semana não foi boa, ou não, hoje a minha consciência está um pouco mais leve, porque eu tive uma boa semana diante do Senhor. Mas que o Senhor nos livre de uma situação como essa, de nos colocarmos diante do Senhor e diante desses elementos com um coração assim, porque nenhum de nós será encontrado merecedor de participar desse momento. Por melhor que tenha sido a nossa semana, por mais espiritual na essência da palavra, por mais que nós estejamos sendo espirituais, sejamos cristãos maduros, mas não é isso que nos aprova e nos leva a participar desse momento. Os irmãos já colocaram que aquilo que nos introduz ao Santo dos Santos foi um caminho aberto, não por sangue de bodes, não por sangue de bois, não por sangue de ovelhas, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus que abriu esse novo e vivo caminho, e é através desse sangue que nós podemos participar desse momento, irmãos. Então, quando nós vamos lá em Gálatas, Paulo, ou o Senhor através de Paulo, fala que ninguém é justificado por obras da lei, mas nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Nenhum homem é justificado por obras da lei. Irmãos, nós conhecemos também o texto ali em Efésios capítulo 2, então Paulo fala ali que Deus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Deus, Ele nos deu vida, e Deus, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do seu grande amor, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, em Cristo Jesus, e nós somos salvos pela graça, irmãos. E Paulo continua, nós somos salvos pela graça, e não por obras. Nós somos salvos, não por coisa que nós fazemos, não por obras humanas, não por obras do Adão, mas somos salvos por causa do último Adão, daquele Adão que não cometeu pecado, daquele Adão que foi concebido pelo Espírito Santo. Por causa dele nós somos salvos. Então nós não somos salvos por obras, porque senão nós poderíamos nos gloriar, mas nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, irmão. Então que o Senhor, Ele possa nos ajudar nesse momento a termos um coração adequado, porque também nós precisamos ter esse entendimento que Paulo teve, quando no capítulo 7 de Romanos ele vai falar que quando ele faz esse autoexame com relação a ele não acha nenhum bem nele, e essa é a nossa experiência. Se nós olhamos para nós mesmos, irmãos, não há nenhum bem que habita em nós. Pelo contrário, o que é que habita em nós? Paulo continua, ele fala, habita em nós o pecado, o mal reside em mim. E se nós continuamos olhando a nós mesmos, e se a nossa finalização ela é nisso, e termina nisso, então faremos esse grito, ou essa colocação inicialmente de desesperança que Paulo coloca, porque ele fala ali, desventurado homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que Paulo nos dá essa resposta, que é a nossa esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque não é pelas nossas obras, irmãos, não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que nos permite estarmos diante da presença do nosso Deus, do Senhor Deus, daquele que apareceu a Moisés, e daquele que tem desejado se revelar a nós, é a obra do seu Filho, é o sangue do seu Filho. Então graças a Deus por Jesus Cristo. No capítulo 5 de Romanos,
Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmão, mas que nós não também sejamos tolos de acharmos que onde, pelo fato da graça ter superabundado, isso nos legitima, isso nos dá uma carta branca, uma carta de alforria para nós vivermos em pecado. Porque Paulo continua no capítulo 6 e ele faz essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Teremos uma vida de pecado, uma vida de constante pecado, de hábito em pecar? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Como viveremos nós ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Irmãos, então, se por um lado nós precisamos reconhecer que não serão as nossas obras que nos farão aptos a participar desse momento, também por outro lado, irmãos, esse não é um convite em que o Senhor nos dá uma liberdade em que ela se torne em libertinagem, mas a nossa liberdade é uma liberdade em Cristo Jesus. E se nós antes éramos escravos do pecado, agora nós somos servos de Deus, servos de Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo. Nós já não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Irmãos, e aí eu termino lendo essa indagação que o escritor de Hebreus coloca ali no capítulo 2, porque ele nos faz essa exortação, esse encorajamento, dizendo: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como, irmãos? Como vamos escapar se nós tratamos esse momento como algo banal? Se tratamos muito mais do que esse momento, mas tratamos a obra de Cristo, a salvação de Cristo, como algo banal. Cristo morreu para nos dar vida com Ele e para vivermos através dEle, por meio dEle, porque somente dessa maneira e somente através do sangue de Jesus Cristo nós podemos permanecer diante da presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja Deus, irmãos.